Cristologia no Evangelho de João. No Evangelho de João, a gente falou que Jesus é apresentado como o Verbo de Deus, como o Cristo, como o Senhor, como o Filho de Deus, como o Filho do homem, como o templo, como o profeta e como o mestre. Como Verbo de Deus, logo de cara, né? No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, todas as coisas foram feitas por Ele, sem Ele nada do que foi feito se fez, e o Verbo se fez carne, habitou entre nós, vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. E tem esse versículo de João 4,50, né? Disse-lhe Jesus, teu filho vive. E essa palavra trouxe a vida ao filho, ainda que Cristo estivesse distante da pessoa. Então, aí já dá uma dica de como é que os milagres revelam a natureza divina de Jesus. É só uma... Samuel tem essa música, né? Fala só uma palavra, né? E o meu servo será curado. E Jesus deu a palavra e o servo foi curado. Então, uma palavra ou um verbo, né? Cristo foi tudo criado mediante a palavra, e a gente vê Jesus mediante a palavra trazendo vida aos mortos, saúde aos doentes. É impressionante observar isso. Ele é chamado, declarado o Cristo, né? João 11:27. Sim, Senhor, respondeu ela, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Então essas declarações se repetem ao longo do Evangelho de João, né? Em João 12:34, replicou-lhe, pois, a multidão, nós temos ouvido da lei que o Cristo permanece para sempre. E como dizes tu ser necessário que o Filho do Homem seja levantado, né? Essa foi uma crítica que os judeus fizeram a Jesus. Quem é esse Filho do Homem? Vai ser levantado? Vai ser morto? A Filho do Homem, o Cristo permanece para sempre. Bom, então espera para ver, ele vai ser levantado, mas depois de 3 dias será ressuscitado e permanece para sempre. E o seu trono é um trono eterno, ninguém tira Jesus do trono. Ele reina e ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Antes de subir aos céus, ele disse, todo o poder me foi dado no céu e na terra. Portanto, ele é o Cristo que já reina, que subiu aos céus, assentou-se no trono da sua glória e tem todo o poder no céu e todo o poder na terra. Como o apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios 15:25, é necessário que ele reine, colocando seus inimigos debaixo dos pés. E o último inimigo é a morte, que ele vai pôr fim a ela por ocasião da segunda vinda de Cristo. Então ele reina, ele está reinando, é um processo em que o seu reinado se dá aqui e agora, até a sua segunda vinda, quando o último inimigo será definitivamente suplantado. João 17:3 diz, e a vida eterna é essa, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então, Jesus é chamado de Cristo, esse título é aplicado a ele, Jesus Cristo, Jesus Messias, o ungido de Deus, o Messias esperado. E em João 20:31, esses porém sinais, né, foram registrados para que creias que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenhais vida em seu nome. Ele é chamado de Senhor, de Kyrios, que é na Septuaginta, a versão grega das Escrituras hebraicas do Antigo Testamento, a palavra, o termo Kyrios, que substitui tanto Jeová, como também, porque eles evitavam a pronúncia de Jeová, então os judeus mesmo, ao lerem, quando aparecia Jeová, eles nunca falavam Yahvé, ou Javé, ou Jeová, eles falavam Adonai. Aí o Adonai, quando aparece na Bíblia hebraica Adonai, ou quando aparece na Bíblia hebraica Jeová, eles traduziram por Kyrios, Senhor. E aqui a gente vê Jesus sendo chamado de Senhor. Ele não é apenas o Messias,
Ele é o Senhor, né? O Senhor, isso é um título divino. Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Só tu tens as palavras da vida eterna. João 6,68. E então afirmou ele: creio, Senhor, e o adorou. João 9,38. E João 11, né? Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor. Então fala, não é um Senhor, é o Senhor, e lhe enxugou os pés com os cabelos. E João 11,27, sim, Senhor, respondeu ela, eu tenho crido que tu és o Cristo, Filho de Deus, que devia vir ao mundo. E João 13,13, vós me chamais mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque aí o eu sou mais uma vez aparecendo, eu sou Adonai, eu sou Deus, eu sou o Senhor. Ele é chamado Filho de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. É João 1,14. O Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, e esse Verbo se fez carne e vimos a sua glória como a do unigênito do Pai. Dá uma olhada nisso. Então ele é pré-existente, ele é Criador, ele estava com Deus por ocasião da criação, lá no princípio dos princípios, e ele era Deus, e ele estava com Deus, e ele se fez carne, e ele é o unigênito do Pai. Vimos a sua glória, ele tem glória como do unigênito do Pai. E esse texto de João 1,18 é fortíssimo. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. E o Filipe certa vez pediu a Jesus, João 10, você encontra isso. Jesus, o Mestre, o Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta, daremos por satisfeito. Queremos ver o Pai. Tanta intimidade com o Filho, né? Que eles querem ver o Pai. Aí Jesus fala, eu estou há tanto tempo convosco que vocês ainda não perceberam. Quem vê a mim, vê o Pai. Ele está com o Pai, mas é tão unido ao Pai que contemplar um é basicamente contemplar o outro. Ele é a exata expressão de Deus Pai. Ele não é desse mundo. Aliás, você vai encontrar alguns não sou também. É interessante depois você fazer não sou, o não sou. João Batista perguntado, você é o Cristo? Ele responde, não sou. João Batista diz, não sou. Agora, Jesus diz, desse mundo eu não sou. Ele não é desse mundo. Ele é o unigênito do Pai, ele é celeste, ele é divino. E o Pai somos um. João 3,16, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. E mais adiante, porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado, mas quem não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. A maneira como ele coloca isso de ser unigênito não é a ideia, ele é primogênito, até quando se fala primogênito, a ideia de primazia, a ideia de suprema excelência, não é que ele é o primeiro criado como querem alguns. Ele é unigênito, ele é o único gerado que compartilha de toda a essência, de toda a natureza, de todo o poder, de toda a glória, de todos os atributos divinos. Olha, João 20:17, recomendou-lhe Jesus, não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai. E aí João 20:31,
mais uma vez, chamado de Filho de Deus, e João 17, 21, e agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti. Tem a glória junto. Aliás, quando a gente vai para o Apocalipse, aí que arrebenta a boca do balão mesmo, aí você fica sem dúvida, porque toda honra, toda glória, todo louvor, todas aquelas canções, toda adoração, que você pode imaginar, todos os termos para exprimir glorificação, glória, honra, poder, tudo, são dados a quem? Ao que está assentado no trono e igualmente ao Cordeiro. Sejam o louvor, a honra, a glória. Gente, se Jesus não é Deus, ele está usurpando da glória divina, porque ele está recebendo a mesma honra, a mesma adoração, a mesma glória de Deus Pai. Se Deus Pai é o único Deus, Jesus não poderia estar recebendo as mesmas honrarias, as mesmas glórias. E você vê aqui nessa frase e também lá no Apocalipse como isso não seria apropriado caso Cristo não fosse o Filho, na acepção da palavra, parte da Trindade. E agora glorifica-me, ó Pai. Por que ele quer ser glorificado? Glória somente a Deus, não é? Glorifica-me, ó Pai, com a glória que eu tinha já antes. Quer dizer, não é que agora... Lembra que a gente falou sobre o erro do adocionismo? O adocionismo fazia de Jesus, por mérito, quer por ocasião do batismo, quer por ocasião da ressurreição, num determinado momento da sua vida, ele seria tornado filho de Deus. Quando percebe-se num texto como esse, que glória Cristo já tinha antes de ter vindo a esse mundo. Glória ele já tinha como criador desse mundo. Glória ele já tinha junto ao Pai antes. Ele esvaziou-se da sua glória, aquela kenosis, esvaziou-se da sua glória para assumir a humanidade, para experimentar a morte, mas ele já tinha glória, por isso ele se esvaziou. Está entendendo? Ele já tinha antes. Filho de Deus ainda. E aí são inúmeros os textos. João 6,40, João 6,44, João 6,57. Assim como o Pai que vive me enviou, igualmente eu vivo pelo Pai. Também quem de mim se alimenta por mim viverá. Então, João 8,18, eu não testifico de mim mesmo, e o Pai, é o Pai que me enviou? Não. E o Pai que me enviou também testifica de mim. Então ele está dizendo, não sou eu falando sozinho que eu sou o Filho de Deus. Até no batismo, ouviu-se a voz do Pai, eis aí o meu Filho amado, em quem tem todo prazer. João 8,28, disse-lhes, pois Jesus, quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Eu sou. Filho de Deus, olha gente, tantas afirmações sobre ser filho de Deus, Se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é. Quem me glorifica é meu Pai. Imagina Deus glorificando. É complicado, O qual vós dizeis que é vosso Deus. João 8,54. João 10,15. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai. Calma aí já é muita pretensão. Se ele não é Deus, como é que ele pode dizer que ele conhece a Deus tanto quanto Deus conhece a ele? O que vocês acham disso? Pega o testemunho de Jeová, mostra esse texto e peça para a criatura que nega que Jesus seja Deus explicar como Deus pode ser conhecido da mesma forma como ele conhece.
Quem pode conhecer a Deus do mesmo jeito que Deus conhece a ele, se ele não for Deus? Está entendendo? Não dá. Nenhum ser criado teria tal capacidade. E seria uma ousadia abismal, seria um negócio assim de louco. Um anjo, poderosíssimo que fosse, o mais poderoso dos anjos, o ser humano, afirmar algo assim. Olha lá. Demais, não é? Assim como o Pai me conhece a mim, assim como, né? Eu conheço o Pai, não dá. Eu e o Pai somos um, também é um negócio complicado. Só sendo Deus. Mas se faço e não me credes, crede nas obras, para que possais saber e compreender que o Pai está em mim e eu estou no Pai. O Pai está em mim e eu estou no Pai. Mais expressões, João 17, 25, João 17, 5 a 25, João 14, 10, e vamos um pouquinho mais adiante. Filho do homem como uma expressão da sua divindade, a gente percebe isso. Em verdade vos digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do homem. Calma aí. Os anjos de Deus subindo e descendo faz a gente lembrar de Isaías 6. Quando Isaías tem a visão de Deus, os anjos subiam e desciam e cantavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Então, a ideia dos anjos subindo e descendo sobre o Filho do homem lembra também lá de Gênesis 28, 12, da visão celeste que o Jacó teve, e também dessa de Isaías. Essas duas visões de Deus, esse Filho do homem aí, sobre o Filho do homem, os anjos subindo e descendo, do mesmo jeito que os anjos fazem, sobem e descem diante da santa presença do Senhor, né? É muito interessante. E lhe deu autoridade para julgar, porque é Filho do homem. Filho do homem no sentido celestial, no sentido divino, porque nenhum homem, por ser homem, tem mérito e autoridade para julgar. Aliás, o julgamento pertence a Deus, e Jesus disse que é Ele quem vai julgar todo mundo, que o Pai não vai julgar ninguém. Só que você vai para o Antigo Testamento, é o Pai que vai julgar todo mundo. Aí de repente aquela função que era atribuída única e tão somente a Deus é assumida por Jesus sem nenhum embaraço. Jesus é quem julga todo mundo. Quem é que vai julgar no dia do juízo final? Jesus se assentará no trono da sua glória. Lembre-se que trono de Deus é sempre no céu e nunca aqui na terra. Não pense que o juízo final vai acontecer aqui na terra. Ele vai se assentar no trono da sua glória. Já vamos estar numa dimensão celeste e lá se dará o juízo final. Disse-lhes, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do homem, então sabereis que eu sou. Mais uma relação entre Filho do homem com a divindade, e não necessariamente para falar da humanidade. Pelo contrário, chama a atenção de que esse Filho do homem, apesar de humano, nascido de Maria, ele foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Ele respondeu e disse, crês tu no Filho do homem? Ele respondeu: quem é, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus lhe disse: já o tens visto e é o que fala contigo. Então afirmou ele: creio, Senhor, e o adorou. E aí Jesus falou: o que você está fazendo? Está adorando o Filho do homem? O Filho do homem não é para ser adorado? Não, porque Filho do homem nesse contexto é o título divino. E ele foi adorado e Jesus não repreendeu. Os anjos, quando eram adorados, tanto no Antigo Testamento como no Novo, eles sempre repreendem os
adoradores. Não faça isso, adore único e tão somente a Deus. No Apocalipse, o próprio João, diante do anjo, em determinado momento se prostra para adorá-lo e é repreendido imediatamente. Não façam isso, adore somente a Deus. Portanto, esta pessoa que fora curada, no caso do cego, ele disse: eu creio que tu és o Filho do homem, eu creio, Senhor, e simplesmente se prostra e o adora. E ponto final. Não tem ali, não devia ter feito isso, o adorou por ignorância, não foi ele repreendido por ter adorado. É um texto claro, gente. Não dá para ser testemunho de Jeová. Me desculpa, mas não tem como. Como vai negar? Aí ele fala: não, eu aceito Jesus. Jesus é filho de Deus, mas é filho de Deus como uma primeira criatura, um primogênito, o primeiro criado. Depois, a partir dele, as outras coisas foram criadas, mas ele é um super anjo. Mas eles não adoram, porque anjo não pode ser adorado. Ele não adora Jesus. Mas se Jesus é um super anjo, ele é um usurpador, porque ele está recebendo adoração e não está recriminando quem o adore, sendo que a Bíblia diz claramente que devemos adorar única e tão somente a Deus. E em João 13:31, olha só a frase de Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem. O Filho do Homem não é para ser glorificado, a não ser que o Filho do Homem seja uma expressão de sua divindade. E Deus foi glorificado nele. O Filho do Homem foi glorificado e Deus foi glorificado. Por isso eu adoro a Jesus, porque quando eu adoro Jesus, eu estou glorificando o Pai, porque Jesus é Deus, então não há problema. E Jesus é profeta. Senhor, disse-lhe a mulher: vejo que tu és profeta. João 4:19, a mulher samaritana deu esse testemunho a respeito de Jesus. Então, os que dentre o povo tinham ouvido essas palavras diziam: este é verdadeiramente o profeta. João 7:40. E João 9:17 diz: que dizes tu a respeito dele, visto que te abriu os olhos, que é profeta? Respondeu ele, o cego curado, é profeta. Então, vamos parar um pouco aqui, ter uma pausa para um cafezinho, depois a gente retoma. O Evangelho de João também destaca que Jesus é mestre, rabi, né? João 1:38, e Jesus, voltando-se, vendo que o seguiam, disse-lhes: que buscais? Disseram-lhe: rabi, que quer dizer mestre, onde assistes? E João 3:2, mais uma vez: rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus. E João 8:4, mestre, esta mulher. Então, até os adversários de Jesus o chamavam de mestre. Então, o seu reconhecimento como sábio, mestre, é visível. João 13:13, vós me chamais o mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. E agora vamos entrar no eu sou. Eu sou, dá uma olhada aqui. Êxodo 3, de 13 a 14, versículos 13 e 14. Êxodo 3, versículos 13 e 14. Dá uma olhada nessa narrativa. Disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem: qual é o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Repare que desde então a expressão eu sou
é uma expressão de divindade. Dentro desse contexto de Israel, milenarmente, séculos, milênios se passaram com esse conceito forte. Foi assim que Deus se apresentou a Moisés. Foi assim que Moisés se referiu a Deus, dizendo, foi o eu sou que me enviou. O eu sou. Então, Deus se autodenominou o eu sou. Por isso que quando o eu sou agora é usado na boca de Cristo, e da maneira com que é usado, realmente não tem outra ideia a não ser conectar Jesus Cristo com o eu sou do Antigo Testamento. Não há outro propósito. Tá bom? 3 possíveis significados para esse eu sou. Eu acho que os 3 são relevantes. Veja, eu sou o que sou equivale a eu sou aquele que existe realmente e por si mesmo. Não como os falsos deuses que não são e nada podem. Não é? Então, a ideia de ele é o legítimo, único e verdadeiro Deus. O eu sou Deus de verdade. Os outros não são, não podem, não têm poder. São falsos. São estátuas, né? Tem olhos, mas não veem, tem boca, mas não falam, e assim por diante. A outra possibilidade é que o eu sou, veja só, eu não dou a conhecer o meu nome, em vez de Deus falar assim, esse é o meu nome, Deus, ao dizer eu sou o que sou, eu sou te enviou, diga eu sou me enviou. Ele está querendo dizer o seguinte, eu não dou a conhecer o meu nome, porque nenhuma palavra seria capaz de expressar aquilo que eu sou. Não tem nome que seja digno de mim mesmo. Você está entendendo? Eu acho muito interessante isso. Não tem nome para mim. Não tem nenhum nome que faça jus à minha pessoa. Eu sou e ponto final. Eu sou a razão da própria existência, de tudo que há. E a terceira possibilidade, o verbo hebraico, ayah, não designa mera existência, mas uma presença viva e ativa, e que, portanto, a frase significa eu sou aquele que estará sempre com vocês para salvá-los. Tá? Para destacar o único e verdadeiro Deus, vemos esse eu sou se repetindo nas páginas do Antigo Testamento, da seguinte forma. Por exemplo, Isaías 43:11. Veja como o eu sou relacionado a Deus, não apenas como a maneira dele se apresentar, eu sou, mas em frases como essa. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. E Isaías 45:5. Eu sou o Senhor e não há outro. Se ele é o Senhor e não há outro, que história é essa de Jesus dizer eu sou isso, eu sou aquilo, e inclusive eu sou o Senhor, né? Eu sou o Senhor e não há outro, além de mim não há Deus. Eu te cingirei ainda que não me conheces. Isaías 45:5. Isaías 48:12 temos: dá-me ouvidos, ó Jacó, e tu, ó Israel, a quem chamei. Eu sou o mesmo, sou o primeiro e também o último. Eu sou. Como é que Jesus se apresenta lá em Apocalipse capítulo 1? Ou como Jesus é apresentado em Apocalipse capítulo 1? Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Quem é que diz que é o alfa e o ômega? Eu sou o primeiro e também o último. Eu sou o mesmo. O que é dito a respeito de Jesus? Eu sou o mesmo ontem. Não, ele
é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Isso é uma frase a respeito de Jesus no Novo Testamento. Ele é o mesmo. E Deus no Antigo Testamento diz: eu sou o mesmo. Jesus, e no Novo Testamento é dito a respeito de Jesus: ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Gente, é muito forte. Agora vamos para o uso dos eu sous no Evangelho de João. Não sei se vocês encontraram mais ou menos do que o que eu encontrei, vou apresentar para vocês, mas vai acompanhando aqui. Primeira expressão que eu destaco aqui, vejo destacada em João, é essa, João 6,20. Disse-lhe Jesus: eu o sou, eu que falo contigo. Essa é a primeira vez que essa expressão sai da boca de Jesus no Evangelho de João. No mesmo capítulo, versículo 35, temos o seguinte: declarou-lhes Jesus: pois eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome. Eu sou o pão da vida. E João 6,41, murmuravam, pois, dele os judeus, porque disseram: eu sou o pão que desceu do céu. Outras frases em que Jesus usa o eu sou. João 6,51, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Só no capítulo 6 temos pelo menos 3 ou 4, né? 4 vezes. É muito. No capítulo 7, versículo 28, Jesus, pois, enquanto ensinava no templo, clamou dizendo: vós não somente me conheceis, mas também sabeis de onde eu sou. A maneira até de dizer, de onde eu sou. E não vim porque eu de mim mesmo quisesse, mas aquele que me enviou é verdadeiro, aquele a quem vós não conheceis. João 8,12, eu sou a luz do mundo. João 8,23, eu sou lá de cima. João 8,24, por isso eu vos disse que morrereis dos vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Crerdes que eu sou. Essa maneira de se expressar, de usar o eu sou, realmente reporta tudo que já falamos anteriormente. Era o jeito de Deus se apresentar no Antigo Testamento. João 8,28, disse-lhes, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. João 8,58, em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então, tudo isso, dentro desses contextos, revela a sua divindade. João 10,7, eu sou a porta das ovelhas. João 11,25, eu sou a ressurreição e a vida. João 13,13, vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. João 13,19, desde já vos digo, antes que aconteça, para que quando acontecer, creais que eu sou. João 14,6, eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. E João 15,5, eu sou a videira, vós os ramos. João 17,10, ora, todas as minhas coisas são tuas e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Até o eu sou agora ligado com glorificação, né? Fica muito forte. João 18:5 e 6. Responderam-lhe a Jesus o Nazareno. Esse texto é quando Jesus está sendo preso. Os soldados que estão procurando por Jesus perguntam, né? Conversam com Jesus, conversam ali com um grupo de Jesus, encontra Jesus e os discípulos e tem esse diálogo com Jesus. Jesus pergunta, quem é que vocês estão procurando? E eles respondem, a Jesus o Nazareno. Então Jesus disse, o que que Jesus disse? O que que ele disse? Eu sou. O que que aconteceu com os soldados? Caíram para trás. Gente, dá uma olhada nisso. Quando essa expressão saiu da boca de Jesus, os adversários,
os que vieram para prendê-lo, são impactados com a fala, com essa confissão que remonta à divindade de Cristo, não é? A tudo aquilo, o eu sou. Eu sou. Para você ver que esse eu sou não é brincadeira, e quantas vezes ele aparece, e nesse episódio eles recuam e caem para trás como se fosse um terremoto, como se fosse um furacão saindo da boca de Jesus, um sopro forte, e são os inimigos que caem diante da expressão eu sou, que saiu da boca de Jesus. João 18:8, já vos declarei que sou eu. Só para você ter, olha, João está focando nessa coisa do eu sou. João 18:37, então lhe disse Pilatos, logo tu és rei? Pergunta ele, né? Respondeu Jesus, tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo. Lembra que eu disse? Ele também declara para Pilatos, o meu reino não é desse mundo, mas eu vim para ser rei. E ele veio mesmo. Ele não vai vir para ser rei, ele já veio para ser rei. Esse é o problema do pré-milenismo, que eles acreditam que Jesus vai vir para reinar. Quando Jesus disse, eu para isso já nasci, ele é o rei. Eu sou. Ele não vai dizer eu serei, eu sou rei. Ele nunca vai dizer eu serei rei um dia voltarei para ser rei. Não, eu sou. Ele já é o rei dos reis, o Senhor dos senhores, e dos senhores, ele já reina, ele vive e reina, ele está sentado no trono. Então isso é muito importante observar. Bom, normalmente se diz que o livro de João, o Evangelho de João, apresenta 7 sinais. Eu diria mais que 7, 8. Por quê? Porque a ressurreição deve ser contada como sinal. Talvez 9, porque a própria crucificação é um sinal. Mas normalmente as pessoas dizem 7 porque eles dizem os sinais miraculosos que Jesus performou, que ele realizou. Então seriam 7 até a sua morte. Entendeu? Mas em João temos mais do que 7 sinais. A ressurreição não pode ficar de fora, é um baita sinal. A própria crucificação é um forte sinal. Sabereis que eu sou quando eu for levantado. É um grande sinal de que ele é. E eu diria 9, mas eu coloquei 8, incluindo morte e ressurreição de Jesus num pacote só. Mas você pode colocar 9 numa boa e não vai ter problema. Se quiser falar de 7, não tem problema, fala de 7 até a sua morte, né? O seu ministério terreno antes de sua morte e ressurreição, ele realizou 7 grandes sinais, foram 7 milagres. Então se você perguntar assim, quais são os 7 milagres que Jesus realizou? Não, quantos milagres Jesus realizou em João? Ele realizou 7 milagres. A ressurreição, bom, podemos dizer que ele também se auto-ressuscitou, mas Deus ressuscitou a ele. Bom, mas de fato milagres assim que ele realizou sem questionamento foram 7. Agora, isto João chama de sinais. Estes sinais, Jesus realizou muitos sinais. Se eu fosse registrar todos, não caberiam em todos os livros. Aí a gente fala assim, nossa, será? Tem gente que leva isso ao pé da letra. Isso é hipérbole, isso é um jeito de dizer. Isso não é mentira. Então, cuidado. Isso é expressão idiomática. Às vezes eu uso algumas expressões de exagero. Não só eu, todo mundo usa. Mas não é para enganar ninguém. Todo mundo percebe que eu estou sendo propositalmente exagerado para ressaltar a grandeza de determinada coisa. Isso é normal, isso não é mentira. Isso não é um exagero de alguém que está querendo parecer o que não é. Não, é só para dar ideia
de que João pinçou os milagres. Ele não fez uma coletânea dos milagres de Jesus, porque isso realmente teria que ser um livro muito grande para caber tudo. Porque Jesus realmente realizou muitas coisas. Mas é claro que foram coisas realizadas em 3 anos e meio. E 3 anos e meio tem os seus limites dentro do próprio tempo e espaço. Mas a ideia é que se todos os sinais fossem registrados, não caberiam em todos os livros das bibliotecas existentes. É uma hipérbole. Agora, estes foram escritos, estão aqui registrados, para que creiais que Jesus é o Filho de Deus. E crendo tenhais vida, o Cristo e o Filho de Deus. E crendo tenhais vida em seu nome. Tá? Os milagres foram esses. Transformação de água em vinho. E aí a gente vai se separar em grupo. E um grupo vai ficar, cada grupo vai ficar com 2 sinais. Tá? São 8, então a gente pode ter... a gente pode fazer 3 grupos. Não. Tem que fazer 4 grupos para cada grupo ficar com 2 sinais, né? Não dá para fazer 3, não. A transformação de água em vinho. Aí você vai procurar ver. Por que João escolheu esse milagre? Qual o propósito? O que é que esse milagre tem de especial e o que ele ensina a respeito da pessoa de Jesus? Qual é o propósito de João com sinais? Aí você vê. O propósito dele é ajudar a gente a crer que Jesus Cristo é o Senhor, o Messias, o Filho de Deus, né? E como é que esse sinal contribui para esse propósito? É isso que você vai fazer. A cura do filho de um oficial do rei. Quais são os detalhes? Qual era a circunstância? Como é que esse milagre contribui para a divindade do Cristo? A cura do paralítico no tanque de Betesda, a multiplicação de pães, o caminhar de Jesus sobre as águas do mar da Galileia, a cura do cego de nascença, a ressurreição de Lázaro e a sua própria ressurreição, é claro, né? E eu diria ainda naquele episódio de Tomé, que se eu não pôr as mãos nos cravos, não vir o sinal dos cravos. Sinal dos cravos é colocado ali, sinal. Quer dizer, os cravos seriam sinal de que aquele mesmo corpo que foi crucificado e que morreu, ressuscitou. Esse é um sinal de que não se trata de uma aparição, de um fantasma. Se eu não tocar, se eu não vir e tocar, esse é o sinal dos cravos. Então essa ideia de combate também os gnósticos que negavam que Jesus Cristo havia vindo em carne, tá? Os cristãos gnósticos. Então, se eu não tocar, então, porque eles diziam, os gnósticos, que era só aparente. A vida, o sofrimento, a morte, a ressurreição, tudo aparente. E Tomé estava duvidando que Cristo tivesse, de fato, ressuscitado. Poderia ser um fantasma de Jesus. O corpo de Jesus ressuscitou. O sinal dos cravos em suas mãos e eu tocar nas suas feridas, e Jesus come com eles, também tem esse lance, é um corpo ressuscitado. Amém?